Olá, graça e paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje o programa Semear conta com um casal abençoado, que são pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mudaboi, interior aqui de Montenegro, pastora Sheila e o pastor Luiz. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Uma honra ter vocês aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Me falem um pouquinho então como foi a trajetória de vocês para Cristo. Como que vocês se converteram? A princípio, lá no início, eu era aquela pessoa que zombava, né? Quando via alguém com uma Bíblia, né? Chamava de Bíblia. Né? Era bem contrário. Né? E com o passar do tempo, houve um convite para ir num culto e nós fomos. Né? A minha esposa até foi mais contrariada do que eu até na época. Né? Eu não queria de jeito nenhum, não. E nós fomos no culto, fomos no primeiro culto. Ficamos meio que desconfortáveis, né, por estar não conhecer o pessoal. Insistimos, fomos no outro. E assim foi indo. Daí, com o passar dos cultos, nós começamos a sentir a presença de Cristo. Né? Deus começou a trabalhar a nossa vida. Nós vivíamos nos bailes, nas festas, né? Íamos juntos, voltávamos já brigados. E fomos deixando. Vivia uma vida meio turbulenta, né? E eu fui para a igreja não querendo ir. Sim. Fui porque convidaram ele, fui para acompanhar ele. Na verdade, eu frequentava a igreja, mas eu não me convertia. Fui me converter mesmo pela dor, né? Porque eu ganhei a minha filha mais nova e ela passou por muitos problemas, né? Muitas coisas, vivia dentro de um hospital e ali eu vi que se eu não me acordasse eu ia perder ela, porque a médica chegou a dizer para mim, se tu crê em alguma coisa, te apega, porque eu não tenho mais o que fazer por ela. E aí ali veio o desespero e eu falei, não, eu preciso de Deus, eu preciso, porque eu não acredito que o Senhor colocou minha filha nos meus braços para me tirar ela. E ali deu um desespero total no meu coração, foi onde eu fui me converter de fato. Que daí eu comecei a buscar, comecei a entender o que era orar, né, o que era buscar a presença de Deus de fato, porque eu só frequentava a igreja, eu não era uma cristã de verdade. E tive que passar por toda uma dor, quase perda, para então me converter de fato e aceitar Jesus. Mas não foi fácil no início, mas graças a Deus. E depois a gente começou a se envolver, né? À medida que o Espírito Santo foi trabalhando, foi trabalhando na nossa vida, começamos a nos desenvolver no trabalho, na igreja, começamos a participar do louvor, depois começamos a trabalhar com jovens, trabalhamos por 8 anos com jovens. Né? E dali também teve uma profecia que o finado pastor Dario Pires foi num congresso, não foi no congresso, foi num retiro de jovens. Né? Até foi engraçado porque ele falou assim, Deus está mostrando que vai ser um grande pastor. Mas quando ele falou aquilo, eu até senti vontade de ir, porque na realidade eu sou pastor. Eu fiquei pensando... Ele ainda disse para mim assim, tô louco, eu pastor, mas nem pensar. Não quero essa cruz para mim, né? Eu fiquei pensando, eu ser pastor, né? Só que daí, hoje a gente vê o cumprimento da promessa, né? Os planos de Deus, né? Quando Deus tem um projeto, tem um chamado, não adianta. Né? A gente até pode achar que não, mas no tempo de Deus se cumpre. Verdade. A gente muitas vezes se acha incapaz, né? Não por ter o compromisso, mas não, a gente se acha incapaz. Mas Deus sabe, né, o que faz e Ele provê, Ele dá capacitação. É incrível. E que nem você falou que teve que ir pela dor, né? Isso é mais comum que a gente vê. As pessoas só se dobram a Deus pela dor. Verdade. Mas glória, graça a Ele que a tua filha está bem. Amém. Tudo deu certo. E 24 anos agora a nossa bebê. 24 anos. E serviu para hoje vocês terem esse testemunho, né? Para poderem levar a palavra, poderem ser servos de Deus. Verdade. É só um caminho. Porque na verdade o meu coração não queria estar ali,
Porque eu dizia assim, eu até posso estar indo na igreja, mas eu não vou deixar os meus carnaval, dizer os meus carnaval, não vou deixar de ir a baile, não vou deixar de ir a nada. E um dia uma pastora disse assim para mim, tu não precisa fazer isso, porque o Espírito Santo vai começar a te convencer. E eu falei, meu Deus, essa gente é tudo louca. Eu pensava, esses crentes é um bando de louco. Na minha mente era assim, eu ia por ir, mas eu achava tudo fanático, tudo louco. Mas aí, quando o Espírito Santo realmente começou a trabalhar, né, no meu coração através da dor, mas eu comecei a entender o propósito dele, comecei a entender o quanto eu precisava dele, comecei a entender o quanto era bom servir a Deus, porque até então, quando nós estamos de fora, parece uma coisa meio doida, não parece? Sim. Parece algo assim que não é para mim, eu quero viver, é isso que a gente pensa, mas não vivia, né, porque era uma vida turbulenta, era uma vida de guerra. Né, como meu esposo disse, nós íamos para o baile de mãos dadas, voltávamos um de cada lado. Não havia felicidade, né, não havia paz. E para a glória de Deus a gente foi, como o pastor disse, não basta tu ir, tu tem que te envolver. À medida que tu te envolve, à medida que tu te entrega, tu passa a ver o agir de Deus, tu passa a ver a transformação, porque muitas vezes a gente vai e a gente questiona por que nada está mudando, mas porque a gente não se entrega muitas vezes de fato, a gente não vive aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente se entrega e passa a se envolver com a obra de Deus, passa a querer fazer, sabe, o que Deus tem para nós, Deus começa a mudar a nossa história. É só aí. O ir não muda nada. O que muda é se envolver. O que muda é se entregar. O que muda é entender o propósito de Deus. Quando a gente entende o que Deus tem para nós, o propósito para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, a gente abre a porta para Deus entrar, né? E Ele entra e Ele muda. Ele muda as coisas de lugar, Ele muda tudo. É maravilhoso. A mudança só tem se a gente querer mudar também, verdade, né? Verdade. Não é esperar que Deus faça tudo por nós e... É verdade. Quero aquilo, mas eu vou ficar aqui parada esperando. Nós costumamos falar isso para a igreja, que o impossível é com Deus, o possível é por nossa conta. Sim. Né? Não queira esperar que Deus desça e faça tudo. Né? A nossa parte nós fazemos. E à medida que eu faço a minha parte, né? Porque a palavra diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Porque nós nos achegamos, Ele se achega a nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Essa questão que tu estás falando aí, quando nós assumimos a igreja ali em Mudaboi, na realidade nós assumimos a igreja que estava fechada, nós assumimos no dia 31 de novembro de 2014. O bispo Claudemir nos passou a chave, né, e disse para a gente ir lá ver a igreja para fazer cultos, lá para assumir. Chegamos lá, estava fechada, não tinha cadeira, tinha umas cadeiras que estavam quebradas, a gente começou a arrumar a igreja para fazer o culto. Inclusive algumas pessoas passaram assim, vamos vender o prédio. Não, sou pastor, estou assumindo aqui. E nós começamos a trabalhar no interior, é que o pessoal tinha uma visão tipo assim, eu tenho aqui a minha casa, passo para meu filho, ou o que eu tenho passo, mas não tinha sonho, não tinha projeto. Sim. E quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a dizer, olha, você tem que sonhar, né? Não que não seja digno o que tu tem, mas tu tem que sonhar, pedir para Deus, se esforçar. Tu tem um sonho de ter uma casa? Ora para Deus, um mês, sobra um dinheirinho, compra umas pedras, bota ali. E com o passar dos anos, hoje nós estamos 7 anos lá, aquelas pessoas que não tinham uma casa de fato, hoje tu chega na casa nova, pessoas que não tinham um veículo, não tinham um carro, tem um carro. Por quê? Porque eles começaram a entender que nós temos que sonhar, né? Temos que colocar diante de Deus, mas temos que nos esforçar, seja comprando uma pedra, se organizando, né? E muitas das vezes a gente tem pessoas que têm entendimento, eu estou na igreja, eu vou orar para Deus me dar. Eu quero ser engenheiro, mas se eu não estudar, eu não vou ser engenheiro, né? Então, na realidade, nós temos que pedir para Deus pegar e nos dar força, nos dar sabedoria, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Isso é uma coisa que a gente, em 7 anos, uma coisa assim, que vai nos visitar, hein? Quando tu for visitar, você vai ver, tá? Quando nós chegamos na igreja, eu tinha um carro, eu tinha um Corsa. Hoje, os nossos cultos, tu vê Tiguan, tu vê Suzuki, tu vê cultos com... Deus abençoando, né, a igreja. Sim. De uma forma que... Porque, como o pastor disse, eles não sonhavam em ter algo,
E hoje Deus tem abençoado de forma sobrenatural. Eles têm visto o agir de Deus na vida deles. E isso glorifica o nome de Deus, porque muitas pessoas creem assim, eu vou para a igreja, mas eu não posso adquirir nada, não posso ter nada, uma visão errada. Eu vejo muitas pessoas falando assim, que não acreditam na prosperidade. Eu não gosto dessas pessoas que falam sobre prosperidade. Nós falamos muito sobre salvação, falamos muito sobre a volta de Cristo, mas nós também falamos sobre prosperidade, porque a Bíblia diz que prosperidade é um dom de Deus. Então nós temos que ensinar o povo a correr atrás, a trabalhar, a estudar, a se esforçar e adquirir. E ele fala, né, que teremos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, Você acredita que quando nós começamos a trabalhar, tinha pessoas que não tinham identidade? Tinha pessoas que não jovens que não estudavam. A gente começou a incentivar. Olha, vocês querem ter um futuro, vocês têm que estudar, se esforçar. Começaram a estudar, o pessoal começou a voltar para estudar. Na realidade, quando nós chegamos ali, nós começamos a fazer um trabalho, o primeiro batismo, batizamos 35 pessoas. Né? E nisso tinha bastante jovens. Então a gente começou a falar com os jovens, olha, vocês têm que estudar. Daí alguns vieram, se inscreveram, começaram a estudar em Delfino, uns começaram, pararam, mas deu frutos, né? Porque muitos continuaram. Né? Então deixa de ser um projeto social também, né, pastor? Também. Porque vocês estão ali incentivando aqueles jovens, até os adultos, a serem alguém melhor, não só financeiramente, né, mas também pessoas que sonham, pessoas que têm projetos, que querem ter o melhor para os seus filhos, para a sua família. E não é pecado em querer ter, né, o melhor, como você falou, a gente tem que e a gente vê que o papel de um pastor não é só dentro de quatro paredes, ele tem que visitar, ele tem que auxiliar, ele tem que ajudar, né? Nós fazemos trabalhos sociais também, né? Então isso é importante, o papel da igreja é muito importante dentro da sociedade, né? Ajudando pessoas, né, com muitas vezes dependência química, a gente vê muitas pessoas recuperadas, isso é tremendo, vendo famílias, né, sendo ali transformadas, sabe? Isso não tem preço, né? A gente vê Deus trabalhando e mudando a história daquelas pessoas que não sonhavam e pessoas que já estavam desistindo às vezes do filho porque estava nas drogas e ver ali Deus mudando, transformando, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E a igreja em si, né, falando em igreja a nível nacional e estadual, tem um trabalho muito forte também na questão tem o Projeto Margarida, né? Temos o Projeto Lucas, tem Casa de Passagem, que é aqui em Porto Alegre. Né? A igreja a nível nacional tem um trabalho muito forte. Agora, inclusive, agora a nível estadual, nós começamos agora hoje, começa hoje à noite, já começamos cultos. Meu lar, meu céu. Como é que funciona esse trabalho? As pessoas que quiserem receber um culto na sua casa, elas passam o endereço, o horário, e nós estamos fazendo culto na casa da pessoa. Né? Assim como nós pregamos, ontem eu estava pregando na igreja sobre Zaqueu. Zaqueu teve uma atitude. Né? Ele ouviu falar de Jesus, ele queria ver Jesus. E a multidão não deixava, ele fez o que? Subiu uma árvore. Né? E quando Jesus passou, olhou para ele e falou, desce daí, Zaqueu, me convém para a tua casa, vou ficar na tua casa hoje. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, mudou a história deles. Né? Tanto que ele doou metade do que ele tinha para os pobres, e se ele lesou alguém, ele ia pagar 4 vezes mais. Mudou a história de Zaqueu, e através de Zaqueu, mudou a história da casa dele. Porque muitas vezes as pessoas, elas até querem ir, mas não têm condições e não conseguem ir à igreja. Então a igreja vai até elas. Né? Nós temos uma equipe de trabalho, então essa equipe, né, nós estamos fazendo os treinamentos e tudo com a equipe, né? E essa equipe vai de 2 em 2 para uma casa ali fazer um culto. 40 minutos, né? Não máximo, é uma coisa. No máximo 40 minutos. A pessoa vai receber ali uma palavra, uma oração e o grupo sai. Mas a pessoa que quiser ir, né, abrir sua casa, estaremos ali para abençoar, né? Tá levando uma palavra de conforto. Porque nós temos conversado muito sobre isso, que hoje o maior trabalho de Satanás é na mente das pessoas. Sim. Quantas pessoas se suicidando, tirando a vida, porque elas acham que não tem mais chance, que não tem mais jeito. Eu fui curada de uma depressão, eu tive 2 anos de depressão. E para a glória de Deus, o Senhor me restaurou. E muitas vezes as pessoas acabam tirando a vida porque o que tu ouve de um médico, muitas vezes, depressão não tem cura. E a depressão é terrível. Só quem teve dentro disso para entender que é horrível.
Eu disse para o meu esposo, minhas filhas eram pequenas na época, eu não enxergava a claridade do sol, eu não enxergava a beleza das coisas como todo mundo. Foi um período assim muito difícil, que eu entendo que Deus tratou comigo, porque eu recebi uma profecia de uma pastora, que ela não sabia o que eu estava passando, mas ela disse assim, Deus manda te dizer que o que tu está passando é porque Ele vai te usar nessa área para curar muitas vidas. E ela falou isso num dia, né? No outro dia tinham pessoas no portão da minha casa, me pedindo oração, e eu achei aquilo tremendo, sabe? Sim. E eu orava pelas pessoas e eu ainda estava com depressão. E eu orava e as pessoas depois vinham contar que tinham sido curadas, e eu ainda na depressão. Mas Deus me ensinando, porque eu não acreditava em depressão. Eu achava que as pessoas inventavam uma coisa para poder ficar em casa tirada. Eu tive que passar por tudo isso para descobrir que isso é terrível. Então, e hoje eu vejo assim que o trabalho de Satanás é terrível na mente das pessoas. Pessoas que ficam com a mente ali totalmente perturbada, totalmente, né, com pensamentos muitas vezes de loucura, de querer tirar a vida, sim, porque não aguentam mais aquele sofrimento, não aguentam mais aquela dor. E se alguém te diz que não tem cura aquilo ali, o que tu vai fazer? Mas tem cura, tem jeito. Jesus é a solução. Ele liberta. Você, mais uma vez, repito, a situação da sua filha, você teve que passar por isso para poder trabalhar nisso agora. Quanta gente, né, sofre com a depressão hoje. Muita gente, e muita gente. Tu passando por isso, tu aprendeu a lidar para poder ajudar a tratar, ajudar, porque quem trata é Deus, né, é Jesus. Mas para as pessoas saberem que há cura, sim, há cura, né, para a depressão. E é juventude hoje tirando a vida, né? A gente vê jovens tirando a vida. Isso é horrível, mas por quê? Porque não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, o que fazer, porque se tem ali um diagnóstico de que não tem cura, o desespero da alma, a aflição na mente, a pessoa quer acabar com aquilo ali, sabe? Porque é horrível, mas a gente sabe que o Senhor, Ele opera o milagre e Ele cura. Amém. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco e já voltamos com mais programa Semear.